Livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 7. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. O Senhor está nos ensinando a respeito de vencer, não por força e nem por violência ou poder, não por luta, nem carnal, nem almática, nem pelo poder e força do homem, mas pelo Espírito. Nós precisamos compreender esta lição. Só a maneira de um grande monte, um grande problema. A nossa carne é um grande problema. O pecado é um grande monte. A carne é um grande monte. O mundo é um grande monte. É algo difícil de ser mudado, de ser transportado. E nós recordamos. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a este monte que atire-te ao mar e ele se atirará. Isso significa que não há problema diante de Deus. Não há grande monte diante de Deus, pois diante do sacerdote ele seria uma campina, isto é, um lugar reto. A edificação da igreja, que é colocar a pedra, nós somos como pedras vivas nesta igreja. Ela é por meio do Espírito. Não pode ser por força e nem por violência. Não podemos arrastar ninguém para a igreja. Ninguém pode ser pedra viva porque uma outra pessoa deseja ou quer. A pessoa deverá crer e o Espírito deve trazê-la. Porque crê. Porque o Espírito opera nela. Portanto, não é obra humana, é obra do Espírito. É o Espírito que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Veja que essa pedra de remate é o próprio Cristo. E a graça e graça para ela. E como diz o Evangelho de João no seu início, a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Portanto, se você quer viver uma vida cheia de graça e cheia de verdade, aprenda a negar a si mesmo e não usar a própria palavra, nem a própria força, nem violência. Deixe com o Espírito. O Espírito operará tanto em nós como nos outros. O que precisamos? Fé. Então, seu grande monte se tornará uma campina. Por mais alto que seja, por maior que seja o problema, por mais grave que seja o pecado, por maior que seja a incredulidade, o grande monte será uma campina. Isto é, tudo se tornará plano. É assim que está escrito quando João pregou o arrependimento. O que era torto se endireitará. Tornará direito. Se tornará reto. Todo monte será aplainado. Todo vale será cheio. O Espírito é reto. Ele tornará reto o nosso coração, nossos sentimentos e a nossa mente. Não precisamos nos preocupar, nem ficarmos ansiosos por coisa alguma, pois não é por força e nem por poder, mas é por meio do Espírito de Deus. O que precisamos? Fé. Jesus diz que é a fé, por mais pequenina que seja. Esta fé pode todas as coisas. Portanto, vamos esperar naquele que nos fortalece, naquele que aplana o nosso coração. E os montes, que são pensamentos que precisam ser aplainados, tornarão retos, segundo a vontade de Deus, o poder e no poder do Espírito Santo. Isto é graça sobre graça. Isto é edificação de Deus,
Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Importa que aqueles que o servem sirvam em espírito e em verdade. Que o Senhor nos dê a fé suficiente para tornar o nosso monte uma campina, mesmo que seja um grande monte. Deus é Espírito. Amém.